É isso, Colombo. A gente está aqui direto do Salão Verde, na Câmara dos Deputados, o centro aqui das articulações entre os deputados federais. E eu confesso a você que eu estou aqui com uma configuração de entrevistados para o nosso quadro Dois Lados, que eu estou tentando desde o início dessa temporada. De um lado, o líder do PT, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, Reginaldo Lopes. Muito obrigada pela participação do senhor aqui. E do outro lado, o líder do PL, Altineu Cortes, que é o partido do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Antes de mais nada, muito obrigada a presença dos senhores. Eu sei que o dia aí está muito tumultuado, tem expectativa de votação da PEC e ainda reunião já com o ministro, futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, minutos antes dessa reunião acontecer, eu trago aqui duas lideranças poderosas de avaliação dentro da Câmara dos Deputados, de articulação, votação dessa proposta que acontece logo mais. E eu quero saber, com o senhor Altineu, que é estreante no nosso quadro, vai passar? Olha, bom dia, Basília, bom dia, deputado Reginaldo, bom dia a CNN Brasil. Olha, o PL vai orientar contra a PEC porque diverge de vários aspectos dessa proposta, mas quem tem que colocar os votos, quem está propondo é o governo que está propondo a PEC, tem que ter 308 votos. Eu considero que, se não alterarem o texto que foi aprovado no Senado, dificilmente a PEC vai prosperar. E me pergunto até se é necessária a PEC, já que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal usurpou o seu poder e legislou aqui em nome dos deputados, já garantindo o Auxílio Brasil, que era proposto na PEC. A PEC vai passar? Bom dia, Basília, bom dia, Altineu Cortes, bom dia a todos e todas que nos acompanham pela CNN Brasil. Eu acredito que sim, há uma sensibilidade do parlamento, porque todos os deputados e deputadas e o próprio governo atual prometeram R$600 para o Auxílio Brasil. E na minha avaliação, Altineu, é importante esta posição política do parlamento brasileiro. Nós precisamos resolver as questões política pela política. E, na minha opinião, a PEC é mais ampla, porque ela garante também a abertura de espaço orçamentário para a gente alocar mais recursos na área da saúde, da educação. Hoje, nós temos um subfinanciamento da saúde, um subfinanciamento da educação, porque enfrentar a fome precisa de ações complementares. Por exemplo, escola em tempo integral. Nós precisamos repassar mais recursos para os municípios para garantir uma escola de 10 horas. Então, nesse sentido, é fundamental para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, para o enfrentamento à fome e para o funcionamento do Estado brasileiro, corrigir a peça orçamentária enviada pelo atual governo. Pela primeira vez na história, você tem um orçamento, uma proposta orçamentária para o ano seguinte que é menor do que o ano vigente. Então, é inviável governar o Brasil com a proposta que foi encaminhada para o Congresso Nacional, a peça orçamentária de 2023. Não tinha dia mais complicado para fazer a votação dessa PEC do estouro do que um dia após a decisão do Supremo Tribunal Federal de acabar com as emendas de relator, acabar com o orçamento secreto e também, como o senhor bem colocou, retirar o Auxílio Brasil e gastos conexos debaixo do teto fiscal. Há uma avaliação do parlamento de que o Supremo está tomando o papel do Congresso? E se for esta avaliação, será que é porque os deputados não estão trabalhando? Olha, em hipótese alguma, os deputados estão trabalhando. Nunca, durante esses últimos anos, municípios foram tão atendidos. O que se chama orçamento secreto, havia indicação de deputados, senadores e propostas inscritas pelos municípios. Então, de secreto, infelizmente, foi dado esse nome pegou, toda a mídia comprou isso, mas o orçamento, você pode buscar lá o que foi, por exemplo, o município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ou para um município em Minas. Agora, as coisas eram transparentes. Havia uma necessidade de se tornar mais transparente ainda. Nós votamos uma resolução semana passada aqui. O ministro Lewandowski comentou sobre a importância dessa resolução, mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal legislou. Eu quero aqui, com muita humildade, dizer que eu sou absolutamente preocupado
com essa condição que vem acontecendo da interferência do Supremo Tribunal Federal em diversos assuntos que nós, deputados, temos a prerrogativa de legislar, e o sentimento, né, eu não vou deixar o Reginaldo aqui, meu amigo Reginaldo, em situação difícil, mas o sentimento entre todos os partidos que eu vi ontem é de uma indignação, de uma insatisfação. A gente sabe que essas intervenções e usurpação de poder do Supremo Tribunal Federal, isso não é bom para a democracia, a gente já viu isso em outros locais. Infelizmente, isso veio acontecer no momento que essa PEC está proposta. E é óbvio que, na minha opinião, isso atrapalha muito. O deputado se sente invadido nas suas atribuições, e foi isso que aconteceu. Então, nesse ponto, vocês pensam igual? O sentimento pós-decisão do Supremo Tribunal Federal é de usurpação das atribuições do Congresso? Olha, é uma matéria que tramita no Supremo Tribunal Federal há mais de 2 anos. Teve uma provocação de partidos da casa. Portanto, tinha que ter uma decisão. Decisões da Justiça, a gente cumpre. Eu acho que o Congresso Nacional buscou dar mais transparência, mas na avaliação dos ministros não foram suficientes. Portanto, eu acredito que agora nós precisamos buscar, dentro do orçamento geral da União, fazer um remanejamento e aplicar esses recursos a partir das emendas individuais e também das emendas de programação. Até porque há sim questionamento da sociedade se de fato a RP9 cumpria o critério das políticas públicas, o critério da equidade, da proporcionalidade, o critério da transparência. Então agora nós já temos aqui emendas do relator que são extremamente constitucionais, como as emendas de programação, como as emendas individuais, e, portanto, eu acho que agora nós vamos para a nova etapa do orçamento público brasileiro. E é assim, vai passando, vota um, vota outro, ou o senhor acha que vai ter alguma resposta do Congresso a essas decisões do Supremo Tribunal Federal que tem deixado os senhores um tanto contrariados? Olha, eu acho que não somos nós só que estamos contrariados, acho que a população brasileira está contrariada. O que a gente tem visto de ação do Supremo Tribunal Federal preocupa a população brasileira. É só fazer uma pesquisa. É caso de represália, devolver? Não tem represália, tem que ter diálogo. Aliás, tem que aumentar o diálogo. Nós temos aqui que trabalhar, aprimorar as leis para que as coisas estejam mais claras, para que não aconteça isso, para que esse sentimento não tome conta do Brasil como está tomando. Especialmente para a PEC, é uma coisa muito ruim nesse momento. Quem precisa aprovar uma PEC, se tem uma situação política com esse clamor que está tendo entre os deputados e a sociedade, é muito ruim. O PL vai orientar contra a PEC, o PL tem vários destaques, que são destaques importantes. Por exemplo, posso citar um exemplo? Uma das propostas que foram aprovadas no Senado é a liberação de empréstimos de organismos multilaterais, sem um teto. Por exemplo, o Brasil poderia pegar 100 bilhões de dólares, que seriam 600 bilhões de reais aproximadamente, ou 550 bilhões de reais, contra o tal orçamento secreto, são 19 bi. A PEC dá direito do governo contrair um empréstimo de 600 bilhões fora do teto. Quem é que vai pagar essa conta? É por isso que a Bolsa caiu 40% nos últimos 30 dias, 13% nos últimos 30 dias, e se a gente desconsiderar ações da Vale e da Petrobras, quase 40%. É por isso que as coisas estão instáveis. Então, o Brasil precisa de segurança, nós queremos fazer uma oposição aqui firme, responsável, mas a gente não pode fugir do que está acontecendo hoje. Líder, a vida está mais difícil para a PEC, né? Hoje é o dia da votação. Os senhores vão ceder, vão fazer alterações nesse texto? Logo mais tem reunião das lideranças, né? O Colégio de Líderes estará com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, nesse caso, não importa se é governo eleito, se é oposição, vai estar todo mundo ali, frente a frente com Haddad e discutindo o texto da PEC. O que pode acontecer com esta proposta? Por exemplo, ser mais enxuta e acabar ficando restrita a 1 ano de vigência? Primeiro, nós estamos priorizando a política, um novo diálogo.
O presidente Lula visitou todos os chefes de poderes e também tem respeitado todas as lideranças partidárias. Nós estamos debatendo o texto, hoje nós vamos debater juntamente com o ministro Fernando Haddad, e a intenção é construir convergências. Estamos abertos, sim, para esta construção de convergência. Por exemplo, o Altineu citou aqui os empréstimos internacionais. Não é justo que o Brasil seja sócio fundador desses organismos internacionais e uma lei fiscal interna proíbe o Brasil de atrair investimentos para resolver o custo do Brasil. Investimentos públicos é o único investimento que vem antes da demanda. Você tem que ofertar para melhorar uma região, para desenvolver um estado. Mas é verdade também que é importante que passe pelo parlamento. Então eu tenho convergência que nesse tema tem que consultar tanto o Senado quanto a Câmara, porque são grandes investimentos e deve ter o olhar da representação popular. Então nós temos convergência, né? No segundo tema, sobre o prazo, nós estamos conversando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu acredito que ele vai trazer uma proposta para o Colégio de Líderes e nós vamos construir as convergências necessárias, porque de fato o povo brasileiro precisa da aprovação desta emenda constitucional para fazer uma recomposição das políticas públicas. Para além do Bolsa Família, que é muito importante, mas é importante também o aluno chegar até a escola, é importante o aluno chegar à escola e ter uma alimentação de qualidade, alimentação escolar, é importante o funcionamento do Sistema Único de Saúde, farmácia popular, ter dinheiro para fazer a rádio, a quimioterapia. Então, de fato, a lei do teto de gastos, e devido à inflação que ocorreu no país, você teve uma ocupação das despesas obrigatórias para além do percentual permitido do ponto de vista de funcionamento da máquina pública, ou seja, cada vez mais as despesas discricionárias, as despesas de custeio ficaram menores. Portanto, esta lei mostrou inviável. E o nosso governo está assumindo o compromisso de mandar uma nova âncora fiscal para o país, porque nós compreendemos sim, Basília, que sem estabilidade econômica, sem estabilidade fiscal, não tem ganho social, em especial para os mais pobres e para os trabalhadores brasileiros. Então, nessa perspectiva, nós vamos combinar sim, um acordo no dia de hoje, com a presença do ministro Fernando Haddad, e eu tenho convicção que vai ser uma decisão coletiva e será a melhor para o Brasil, para o presente e para o futuro do Brasil. Então, admite a possibilidade de 1 ano, o prazo só de 1 ano? Vamos negociar, é possível. É possível. Se for um prazo de 1 ano, o PL apoia? Não, o PL vai apresentar os seus destaques e o PL é contrário à PEC. Mas, assim, a minha opinião, como deputado aqui, não só como líder do PL, é que tudo que for amenizado no texto pode facilitar os votos que a PEC precisa. Esses votos não virão do PL. A gente tem bastante preocupação com vários pontos. Outro destaque que nós apresentamos é tratar o regime fiscal brasileiro por lei complementar. Isso hoje era em PEC, e a PEC desconstitucionaliza e passa a ser lei complementar. Quer dizer, o parlamento perde a sua prerrogativa de analisar por PEC. São 308 votos aqui, vai passar a ser maioria simples. O Brasil vive um momento complexo politicamente, a gente sabe das divergências que existem, não está em hora da gente estar aqui diminuindo o poder do parlamento que representa a população. Então esse é um outro ponto que a PEC foi aprovada no Senado que a gente discorda. Enfim, eu sempre tenho muito respeito pelos deputados, pelo Reginaldo, e eu não trago nada para o lado pessoal, acho que eles estão tentando construir, e assim, a minha opinião é que tudo que tirarem do texto pode tentar ajudá-los a aprovar. O PL é contra e apresentará os seus destaques. Bom, com essas informações, avaliações dos senhores PT de Lula, PL de Bolsonaro, a gente chega ao fim a mais dois lados aqui, direto da Câmara dos Deputados. Colombo. Obrigado, Basília.